tudo bem? Eu sou a Amanda, do canal Amanda Moriarty. Hoje vamos pintar esse risco de maçã vermelha. Então, os pincéis que eu vou utilizar vão ser esse da, acho que é Faber-Castell, número 2. Esse da Condor, 421, série 421. O número 0, o 2... o 4, 6 e nos lugares maiores o 8. Mas você pode usar os pincéis que você tiver na sua casa, né? Então eu fiz uma folhinha aqui já de exemplo, né? E eu vou ensinar seguindo essa agora. Vamos lá? Então começando aqui, eu fiz esse lado, só que não ficou muito boa a gravação, né? Então eu vou fazer esse lado novamente com vocês. Um pouquinho de branco, né? Pega o pincel, se você tiver esse pincel da Faber-Castell, pode usar. Se não, pode ser o filete também, né? Aí, tá vendo que a folha, ela tem umas ranhuras, né? Eu já passei aqui, mas como eu não gravei, eu vou ensinar de novo, né? Daí você vai passando esse branco nessas ranhurinhas da folha. Em todas as ranhuras. Que depois a gente vai vir com a tinta por cima, né? Pra ele dar esse efeito aqui, ó, de folha mesmo, né? Aí você vem aqui com calma, tá? No seu tempo. Vai passando. Esse branco que eu tô usando, ele tá um pouquinho mais diluído, né? No branco. No branco não, na água. Então, ele deposita mais fácil a tinta, né? Tá, feito isso, a gente espera secar um pouquinho, tá? Agora, a gente vai preencher toda a folha, essa parte de dentro, com o verde pistache. Então, a gente começa aqui. Pouca tinta, tá? Porque a gente vai construindo as camadas de tinta, né? Por cima desse verde pistache. Então, vai esfumaçando, assim. Esse lado também. Em toda essa partezinha, né? Que a gente vai construindo a pétala, né? A pétala não, a folha. Evita passar muita tinta nessa parte branca, tá? Que a gente fez com o risquinho do branco, né? Pode passar, mas uma leve esfumada, assim, ó. Não deposita tinta, né? Não tem problema se a cor ficar um pouco manchada, porque a gente vai construindo os tons, né? Até chegar nesse tom aqui. Opa, peguei demais. Então, a gente vai colocando a tinta, né? Vou fazer aqui e já volto. Feito isso com pistache, né? Aqui eu dei o pincel caiu aqui, mas depois dá pra arrumar, tá? Aí, a gente vem com verde musgo agora. Cor verde musgo, né? E não coloca em cima desse risquinho branco, né? A gente sempre vai depositar ela aqui em cima, né? E vir puxando pra cá. Deposita e espalha a tinta assim um pouquinho, né? Meio que esfumaçando. E vem puxando ela, né? Mas pega no cantinho do pincel, né? A tinta, né? Esse pincel é o número 4 da série 421. Então, deposita aqui, né, a tinta e vem puxando pra cá. Né? E dá uma esfumaçada, espalha assim a tinta, né, vem puxando. E vai fazendo isso em toda essa pétala, essa folha. Nossa, tô falando pétala. Não é pétala, é folha, né? Vem tudo pra cá. Eu gosto de sempre dar, assim... pra mim, acho que a arte não tem regra, assim. Você coloca... por exemplo, eu quero fazer uma mancha mais escura aqui, na folha. Daí você escurece, né? Deixa ela escurecida. Então, você faz da forma que você gostar, né? Só nas partes de sombra que a gente tem que respeitar pro desenho ficar mais... dar um toque realista, né?
Então, vou terminar aqui com verde musgo e já volto. Então, ficou assim, né? Aqui, tá vendo que a pétala de novo? A folha, ela tá dobradinha aqui, né? Como se ela tivesse dobrada, né? Então, essa parte, ela vai ser mais escurinha pra gerar sombra atrás dessa dobrinha dela, né? Então, a gente vem com verde pinheiro, bem pouquinho, tá? Sempre coloca de pouquinho em pouquinho, que daí não tem como você errar, né, na pintura. Coloca no cantinho do pincel, né, e vai esfumaçando assim, essa partezinha, pra gente criar um efeito de sombra nela, né. Vai crescendo pra cima do verde musgo, né, um pouquinho pra cá. Tá, depois a gente vai escurecer mais um pouco ainda com o verde pântano, né. Com verde pinheiro ainda, vamos fazer o mesmo processo, né, que a gente fez com verde musgo, só que com verde pinheiro. Deposita a tinta aqui e vem puxando pra cá. Né? Pra dar esse efeito assim da folha, né? Deposita o verde pinheiro, vem puxando. Sempre respeitando o veio da folha, né? Se a folha tá caindo pra cá, você puxa pra cá, né? Essa parte que eu deixei mais escuro, pode colocar o verde pinheiro em cima também, né? E vai puxando pra cima, assim, mesclando as tintas, né? Aqui também. Aqui também, até aqui embaixo, né? Então, feito isso, né? Eu vou fazer essa parte de baixo agora. O mesmo procedimento, né? Pega o verde pistache. Só que nessa parte eu quero deixar ela um pouquinho mais clara que aqui, né? Porque ela, como ela tá dobradinha, atrás da folha ela é um pouquinho mais clara, né? Então, eu vou colocar o verde pistache aqui, na parte de baixo. Preencher, né? E aqui na parte de cima eu vou colocar o verde, verde não, é o marfim. Vai colocando e esfumando assim pra baixo. Eu vou terminar aqui e já volto. Então, eu fiz clareei com o marfim, né? Essa parte, mesclando ele junto com o pistache, né? Vai puxando e mesclando, né? Feito isso, aí o próximo passo eu passei o pistache antes, né? Então, o próximo passo eu dou uma escurecidinha, bem pouco, com verde musgo, né? Porque eu quero que essa parte, ela fique um pouco mais clara que essa aqui de cima. Então, é bem pouquinho mesmo. Mesma coisa também, vai depositando e trazendo pra cima, né? Sempre mesclando as tintas. Pouquinha tinta. Se achar que colocou muita tinta, eu gosto de utilizar um pedaço de tecido que eu vou jogar fora, né? Então, você dá uma limpadinha assim e vem pintando aqui
a sua pintura, né? É bom que você aproveita os pedacinhos de tecido que sobra, né? Às vezes, em vez de jogar fora, serve para alguma coisa. Feito isso, vamos começar a colocar a cor mais escura, que é o verde pântano, né? Pega um pouquinho de verde pântano no pincel, de um lado só. A gente vai começar por essa parte. O mesmo processo que fez o verde pinheiro, a gente vai fazer o pântano agora. Só que escurecer um pouco mais. Colocar o verde pântano aqui, né? E ir puxando pra cá. Mesclando a tinta, né? Pega mais um pouco de verde. Coloca aqui no cantinho. Vem puxando. Essa parte não deixa a tinta secar muito, né? Porque senão fica mais difícil de mesclar as cores, né? Quanto for mais fácil de esfumar, melhor, né? A pintura fica mais bonita. Aí você vai trazendo. Não precisa trazer tanto pra cá, tá? Deposita e puxa. Aqui também. Vou fazer em toda parte e vou fazer em toda parte e já volto. Aqui no finalzinho, ela é bem mais escurinha, né? Porque ela é uma dobrinha. Então, pode reforçar bem o verde pântano aqui, tá? Coloca mais tinta, vai trazendo ela pra cima, né? Sempre esfumando bem. Você vê que a pintura, você tem que ter a paciência, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que queria que fosse tudo na hora, assim. Queria pintar uma folha rápido e muitas vezes não fica legal, né? Então, vai colocando um pouquinho de tinta, vendo se tá do seu gosto. Se não tá, coloca mais, né? Não tenha pressa de fazer suas coisas. Faça devagar, né? E faça bem feito. Fica bonito, uma obra de arte bonita, né? Nessa parte aqui, eu tinha colocado mais verde pinheiro, né? Então, eu quero deixar uma manchinha mais escura. Então, eu venho com o verde pântano e vou escurecendo aqui. Né? A parte que tá mais clara, não coloca. Mas a parte mais escurinha, né? Aqui também, ó, ela tá mais escura, então, traz esse verde mais pra cá. Ela vai ficando assim. Eu vou fazer o mesmo processo daqui, nesse lado aqui, tá? Então, eu vou fazer uma e depois eu vou adiantando o processo. Coloca a tinta aqui em cima e puxa pra baixo. Sempre respeitando a direção da folha, né? Pega mais tinta, coloca aqui em cima, traz pra baixo. Então, eu vou terminar essa folha e já volto. Agora, com o pincel mais fininho, assim, a gente pega um pouco do verde pântano, né? E vamos passar ele dando um formatinho de folha em toda essa volta aqui.
Pega um pouquinho no cantinho do pincel, né, na pontinha. E não tem problema se ficar torto, é justamente para marcar o formato da folha, assim, né? Dá um formatinho diferente para ela, né? Vai riscando, puxando para cima. Não se preocupe em ficar retinho. Tenta deixar uns formatinhos mais desigual, né? Dá um ar mais realista pra folha, né? A gente vai fazer em todo a voltinha. Feito isso, a gente dá continuidade aqui embaixo para fazer um formatinho mais de folha, né? O biquinho da folha. Dá diferença já, né? Se a gente faz assim. Então, a gente vem e faz esse lado também. Feito isso, a gente vem com o pincel, pode ser o número 0 ou 2, né? E vamos deixar esse risco que a gente fez um pouquinho mais suave, assim, pra dentro, né? Vai puxando pra dentro, assim. Pra não deixar ele muito grosso, né? O risquinho dele. Então, puxa pra dentro, assim. Vai esfumando. Pronto, né? Ela ficou parece que dá um relevo na folha, né? Então, feito isso, vamos colocar mais, deixar secar um pouquinho. Aí, depois que secou um pouco mais, escurece com mais verde pântano nessas partes escuras, né? Que daí ela chega nesse tom assim, né? Eu vou fazer os risquinhos de branco aqui para aparecer mais. Agora que eu tinha esperado secar, passei mais uma mão de verde pântano nas partes mais escuras. Eu vou vir com um pouquinho do marfim, né, bem pouquinho. E nessas partes claras, assim, eu vou clarear um pouco. Então, eu deposito o marfim e dou uma clareada. Não coloca em cima da cor escura, tá? Só da cor clara. Coloca o marfim e vem esfumaçando e puxando, assim. Só nas partes mais de ponto de luz, né? Então, coloca bem pouquinho e vai arrastando, né? Pinguinho aqui, pinguinho ali. É mais pra dar uma claridade na folha, né? E não precisa pôr em toda a parte também, né? Vamos supor que você quer que a folha fique mais clara esse lado, onde bate mais a luz, né? Então, você põe a claridade mais nessa folhinha, nesse lado da folha, né? Dá um efeito bonito na pintura. Eu também tô aprendendo essa parte de luz e sombra,
Então, às vezes, não é toda pintura que vai ficar certinha, a luz no lugar que ela tem que ficar, ou a sombra no lugar que ela tem que ficar. Acho que essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com a prática. Então, coloquei aqui, vou pôr um pouquinho só pro lado de cá, aqui, ó. Essas duas partes. Essa aqui também um pouquinho. Bem pouquinho, né? Posso pôr um pouco aqui em cima também. Tá. Então, agora que a gente colocou a claridade, né? Tá vendo esse meinho dela? Eu tinha feito com branco na primeira etapa da pintura, né? Então, com o marfim, eu vou dar uma clareada mais nele. Coloca bem pouquinho tinta e vem trazendo esse marfim pra toda a extensão dessa folha, né? Coloca aqui, vem puxando pra cá. Pra realçar a claridade do meio da folhinha, né? Do cabinho. Nessas partes também pode passar bem de leve, né? Não coloca muito, pra não carregar muito no branco. No branco não, no marfim, né? Tá. Feito isso, vamos fazer esses risquinhos brancos que a gente fez aqui. Deixa eu limpar o pincelzinho. Eu tenho que arrumar um tripé pra mim gravar, porque eu tô segurando e pode ser que o vídeo fique balançando muito, né? Peço desculpa. Mas é o começo, né? Então, a gente vai sempre adaptando, mudando as coisas. O importante é ensinar a pintura, né? Agora, a gente pega o branco, né? Bem pouquinho. E vem reforçando essas partes que tá bem de leve, né? Assim. As partes que tá com risquinho. Se você achar que foi muito, né? Muito tintura, pega o seu dedo assim e faz assim, né? Tira um pouco do excesso. Limpa o dedo. Dá uma batidinha em cima da tinta, assim, ó. Pra ele sumir um pouquinho, né? Esse branco. Acho que eu vou colocar menos tinta. Aí faz um risquinho. Não tem problema se ele ficar faltando. Esse aqui dá o charminho da folha, né? Você vê que ficou grossinho, vem dando batidinha com o dedo, assim. Quanto mais fino, mais bonito fica, viu? Passar no meio também, né? Tá. Agora que a gente fez assim, tá vendo que esse lado eu coloquei umas ranhuras pra cá também, outras pra lá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Pouquinha tinta, tá? Então, vai ligando assim as ranhuras, né? Pra parecer mais realista. Não tem uma regra, assim, né? Desde que você respeite o sentido da folha, né? É mais pra ficar com mais ranhura, mais bonito, né? Vou fazer tudo aqui e logo mostro o resultado. Então, terminado todo o risquinho branco, ela ficou assim. Eu vou fazer 2 pinguinhos como se fosse gota de água, né? Um aqui e o outro eu vou fazer mais pra cá, assim. Então, na parte que tá escura, a gente vai colocar o preto, tá? Porque se eu colocar o
o verde pântano, acho que ele não vai aparecer. Então, pega um pouquinho do preto no cantinho do pincel, esse é o número 0, tá? Então, a gente imagina uma bolinha aqui, vamos riscar primeiro. Ó, vamos supor que aqui vai ficar uma gotinha, né? Então, a gente risca aqui. Ixi, não vai pegar, mas é o formato de uma gotinha, assim. Daí, a gente pega o pincel, um pouquinho do preto. E vamos supor assim, que você faz no seu mais escurinho, né? Aqui tá o formato da bolinha. Então, embaixo dessa bolinha, a gente vai colocar o preto, né? Esfumaçando ele pra baixo. Faz a circunferência da bolinha, né? Esfumaçando ele pra baixo, tá vendo? Se eu tivesse colocado o verde, não ia aparecer. Então, eu coloquei o preto, né? A parte de cima, a gente vai esfumaçar pra dentro da bolinha. Então, a gente coloca a tinta aqui e puxa pra dentro, né? Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito, tá escuro aqui, né? Agora, a gente vai pegar o branco, um pouquinho do branco. E na parte que tá esse esfumaçado, a gente vai pôr em cima e vai puxar meia lua, assim, ó. Né? Se for muita tinta, tira um pouco o excesso e vai mesclando assim, ó. Até fazer a forminha da gotinha certinha. Ó, tá vendo? Aí, em cima dessa parte escura que ficou, acho que eu vou dar uma escurecida mais. Pintura é assim mesmo, às vezes não dá na primeira vez, vai tentando na segunda, na terceira, até dar certo. Aqui. Puxa mais escurece aqui mais, né? Agora pega um pontinho do branco, bem na pontinha. Vamos pôr em cima dessa parte escura que ficou. Tipo umas 2 pintinhas assim, fica charmosa. Ó, tá vendo? A gotinha já ficou pronta. Agora eu vou fazer essa mesma gotinha, só que na parte mais clara, né? Então, na parte clara, a gente dá pra usar o verde pântano, né? Não precisa ser preto, né? Senão fica muito escuro. Então, mesma coisa, pega o verde pântano, né? Imagina a bolinha aqui. Deixa eu riscar pra ver se dá certo. A bolinha aqui, assim, né? Fazer meia bolinha, assim. Vai fazer o mesmo processo, pegar o verde pântano. Aqui já aparece o verde pântano. Opa! Tá escorregando da mão. Ó, embaixo da bolinha, né? E na parte de cima, a gente deposita e coloca pra dentro. Assim, né? Fica assim. Daí, vem com o branco. Coloca aqui em cima. E vem puxando pra cima. Tira o excesso. Faz o formatinho da gotinha. Com um pincelzinho mais fininho, pode ser o filete, você pega uma pontinha e coloca aqui em cima. Umas 2 gotinhas, se quiser foi uma pra cá, ó. E ficou desse jeito a folha, tá vendo? Eu vou terminar de gravar todas as folhas, que são exatamente o mesmo passo, né? E vou voltar para fazer o cabinho e depois, nos próximos vídeos, a maçã.
Então, obrigada por assistir até aqui e que você consiga fazer na sua casa. Boa pintura, obrigada!